A aprendizagem tem sido estudada tradicionalmente em laboratórios como este, usando animais como sujeitos, em parte porque é mais fácil conduzir experimentos controlados com animais do que com seres humanos. E também porque os animais são como seres humanos em aspectos importantes. Como resultado, os psicólogos do comportamento apresentaram novas concepções, não só do comportamento animal, como também da natureza humana. E todas as abordagens referem-se a um processo que damos como certo, a aprendizagem, porque todos nós achamos que nascemos para aprender. Por ironia, uma das maiores figuras no estudo da aprendizagem, Ivan Pavlov, não estava nada preocupado com esse assunto, pelo menos no início. Pavlov, um famoso cientista russo, ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904. Como mostra esse filme da época, Pavlov estava interessado inicialmente na digestão e na ação das glândulas salivares. Pelo desvio da saliva dos cachorros para tubos de ensaio, ele podia medir com exatidão se salivavam e em qual quantidade durante a digestão. Quando a comida era apresentada, o cachorro salivava depressa, um reflexo salivar hereditário. Mas depois de repetidos testes, ocorreu uma coisa estranha. O cachorro passou a salivar antes do contato com a comida. A simples visão da comida era suficiente para estimular a salivação. Daí bastava ao cachorro ver o prato de comida, ou mesmo só ouvir os passos de Pavlov e de seus assistentes, para o reflexo ser disparado. E o que acontecia para provocar essa resposta? Pavlov decidiu descobrir variando sistematicamente os estímulos e medindo a reação do cachorro. Metrônomos, luzes e campainhas foram usados como estímulos e todos funcionaram como antecipadores da comida. O que importava não era o tipo do estímulo empregado, mas o fato de que sinalizava de maneira confiável que a comida estava a caminho. Pavlov tinha descoberto um tipo fundamental de aprendizagem chamado condicionamento clássico. Um estímulo original provoca, inicia uma resposta automática e não aprendida. Quando tanto o estímulo como a resposta acontecem naturalmente, são incondicionados. Depois, um segundo estímulo neutro, que nunca inicia a resposta incondicionada por si mesmo, é introduzido imediatamente antes da apresentação do estímulo original. Quando o estímulo neutro ou sinalizador é apresentado em separado e ocorre uma resposta como se o estímulo original ainda estivesse presente, dizemos que houve um condicionamento. O estímulo neutro arbitrário torna-se um estímulo condicionado. O oposto também é verdadeiro. Pavlov e outros cientistas estudaram a extinção gradual dessas respostas condicionadas. Quando o sujeito aprende que o estímulo condicionado não sinaliza mais um acontecimento desejado, o processo de condicionamento reverte-se à medida que a conexão aprendida é desfeita. Os trabalhos de Pavlov e de seus seguidores levaram a uma notável conclusão. É possível manipular o comportamento de um organismo a partir de um estímulo qualquer que ele consiga perceber, obtendo-se uma determinada reação desejada. Isto é, praticamente qualquer som, visão ou cheiro pode influenciar o modo pelo qual nossos músculos se contraem ou se relaxam, nosso humor varia e até o modo pelo qual nossas atitudes são formadas. Por exemplo, se eu disser relaxe e depois fizer isso, você vai ficar assustado e perturbado. Depois de 5 ou 6 vezes, a simples menção da palavra relaxe já vai produzir uma resposta negativa em vez da reação aprendida habitual. O condicionamento clássico pode ser forte a ponto de nos fazer ficar doentes pela supressão do sistema de imunidade do corpo. O sistema imunológico é uma rede complexa de órgãos e células especializados que protege o corpo contra doenças. Libera anticorpos para destruir ou deter perigosas bactérias, vírus e outros invasores. Quando este sistema é condicionado a não funcionar, os resultados podem ser devastadores. Na Escola de Medicina da Universidade de Rochester, o pesquisador Robert Yader e seu colega Nicholas Cohen condicionaram ratos a recusar água adoçada com sacarina, coisa de que em geral gostam muito.
Eder descobriu que, sem querer, tinha condicionado também o sistema de imunidade dos ratos a se desativar. We were pairing a saccharin-flavored drinking solution with an agent that produced a temporary stomach ache in rats, using a drug called cyclophosphamide. And indeed, we found, as we expected, that the more of the saccharin they consumed, the stronger was the aversion to the taste of saccharin when it was paired with this drug that made them sick. Over a month's time, giving these animals repeated exposures to saccharin instead of their usual water, some of the animals died. Now, this was an experiment in which animals should not have died. There was no reason for them to have died. And when this happens in an experiment when it's not supposed to, this is troublesome. You look for a reason why. It turns out that the drug we were using to induce this taste aversion is a powerful immunosuppressive drug. It suppresses immune responses. At the same time that we were conditioning the behavioral response, which was avoidance of the saccharin, we were also conditioning the effects of the drug, that is, an immunosuppressive response. Every time the animal was exposed to saccharin, there was an aversion response, and there was also a suppression of the immune system. Portanto, até o sistema de imunidade pode ser influenciado pelo condicionamento. Podemos aprender a ficar doentes e possivelmente morrer. O condicionamento clássico não é o único tipo de condicionamento. Enquanto Pavlov demonstrou a importância das relações de aprendizagem entre duas ocorrências de estímulo, Edward Thorndike, um psicólogo americano, introduziu o estudo de outro tipo de aprendizagem no início do século. Thorndike queria saber como os indivíduos aprendem a solucionar os complexos quebra-cabeças que o mundo propõe. De que modo nós e outros animais aprendemos os novos hábitos e as aptidões que nos permitem encontrar nosso caminho através dos labirintos da vida? Observando, medindo e quantificando com cuidado o desempenho de animais de laboratório, Thorndike descobriu o tipo de aprendizagem que chamamos de condicionamento instrumental. Os animais de Thorndike trabalhavam por ensaio e erro. As ações que traziam recompensa, isto é, as ações para se alcançar uma meta, tornavam-se aprendidas. Para Thorndike, são as consequências do que o indivíduo faz que mais influenciam o processo de aprendizagem. Os animais de Thorndike trabalhavam por ensaio e erro. As ações que traziam recompensa, isto é, as ações para se alcançar uma meta, tornavam-se aprendidas. Para Thorndike, são as consequências do que o indivíduo faz que mais influenciam o processo de aprendizagem. A lei de efeito de Thorndike afirmava que a aprendizagem é controlada por suas consequências. Os comportamentos seguidos de boas consequências são selecionados e repetidos, enquanto que aqueles que levam às más consequências ou absolutamente nenhuma consequência não são repetidos. Outro psicólogo americano fortemente influenciado por Pavlov foi John B. Watson, que acreditava que o comportamento aprendido e observável era a única coisa da psicologia digna de estudo científico. Atacou a doutrina dos traços hereditários e dos instintos como causa do comportamento. Ao invés disso, falou do poder ilimitado do condicionamento e do controle ambiental para modelar o comportamento dos animais e dos seres humanos. Para estudar o poder do condicionamento, Watson usou bebês como sujeitos, como vemos neste filme original da década de 20. Ele mostrou que emoções fortes podiam ser aprendidas através do condicionamento e então generalizadas, isto é, transferidas para outras situações semelhantes, sem repetir o condicionamento original. Watson e sua assistente Rosalie Rayner condicionaram os bebês a terem medo de um rato branco do qual antes gostavam. Nesse caso, trabalharam com Albert, um bebê de 8 meses. Toda vez que o rato era apresentado, um gongo soava bem forte, assustando o bebê. Em pouco tempo, o simples aparecimento do rato fazia o bebê chorar amedrontado. Era o condicionamento clássico em ação.
Quando o bebê engatinhava para longe do rato, procurando um lugar seguro, seu comportamento era recompensado e o medo diminuía. Estava em ação o condicionamento instrumental. A partir daí, quando as crianças viam qualquer coisa semelhante a um rato, um coelho, um cachorro, um casaco de pele, uma máscara, seu medo aprendido era generalizado para todos eles. As crianças que antes não tinham medo ficavam facilmente assustadas com uma porção de coisas inofensivas. O estudo pioneiro de Watson era controvertido devido ao modo como usou as crianças. Hoje em dia, um experimento desses não poderia ser realizado porque criaram-se rígidas orientações éticas que regulamentam o tratamento de todos os sujeitos de pesquisa, seres humanos ou animais. Alguns anos depois dessas demonstrações, uma colaboradora de Watson, Mary Cover Jones, desenvolveu técnicas para eliminar medos naturalmente condicionados em jovens. Jones foi a primeira terapeuta comportamental. Mas estas técnicas chegaram tarde demais para alguns dos sujeitos de Watson. O destino do pequeno Albert continua desconhecido. Outra figura relevante no estudo da aprendizagem é B.F. Skinner, psicólogo de Harvard. Skinner desenvolveu seu trabalho a partir das ideias de Pavlov sobre o controle e o condicionamento experimental, da ênfase de Thorndike sobre a importância das consequências do ambiente, da teoria de Watson a respeito do comportamento observável. Psychology is the science of human behavior, supported by the science of the behavior of other organisms, but human behavior is distinguished by a particular change in evolution which made it possible for the emergence of languages as special cultures. And, of course, we include in a study of behavior what people say about their mental processes and what they say about their intentions and so on. Para muitos psicólogos, o comportamento é explicado como um efeito de processos internos, mentais ou neurais. Para eles, o comportamento é considerado a expressão visível do que está acontecendo internamente. Mas Skinner discorda disso. Sua pesquisa investiga o comportamento quanto à sua relação com as variáveis do ambiente que o precedem e que o seguem. Podem pensar nisso como a psicologia do ACC, antecedentes, comportamento, consequências. The behavior is something which occurs, first of all, for other reasons. It occurs because it is part of the genetic endowment of the individual or because it has been reinforced in other ways. When it occurs in a given situation and is followed by a consequence, it is more likely to occur again. But if there was a stimulus present at the time, then that stimulus controls the probability. The behavior occurs in situations similar to those in which it has been reinforced, so that all three terms are very important. If you want an organism to do something, you create, once again, the kind of situation on which its behavior has been reinforced. No início da década de 40, Skinner começou a examinar uma resposta simples de um animal simples. Um pombo bicando um disco seguido de um reforço, um pouco de comida ou de água. O reforço pode ser qualquer coisa que aumente a frequência de resposta. O pombo era mantido em um ambiente simples e altamente controlado, que acabou sendo conhecido como caixa de Skinner. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Once the pigeon has been reinforced for a slight turn to the left, we can wait for it to turn a little further. By gradual steps, we can reach a stage at which the pigeon turns in a complete circle. The pigeon has learned to make the response because it has been reinforced for successive steps leading to the final pattern. Finalmente, Skinner criou uma linha de montagem psicológica, onde os dados de comportamento eram o produto final. Automatizando os mecanismos, o cientista podia apresentar estímulos, registrar respostas e organizar os esquemas de reforço sem a presença de um pesquisador.
Assim, uma imensa quantidade de dados podia ser coletada. O mais importante, a frequência com a qual o pombo bicava podia ser medida com exatidão. Essa frequência de resposta variava em função direta das consequências reforçadoras. E a resposta podia ser controlada com a reorganização do tempo e da frequência das consequências reforçadoras. Em outras palavras, o comportamento do pombo podia ser modificado, alterando-se as consequências. A versão de Skinner de condicionamento instrumental é chamada de condicionamento operante. Well, operant behavior is behavior which operates upon the environment and produces consequences. And operant conditioning is the change that takes place when those consequences have a particular effect. And we call the effect strengthening or reinforcing. That is, what the organism has just done is now more likely to be done again because reinforcing consequences have followed. And one studies operant conditioning by arranging consequences, not only to shape up a particular form of behavior or to keep that behavior in strength over a long period of time, or to change it slightly. Através do condicionamento operante, os pombos foram treinados para desempenhar vários tipos de proezas. O condicionamento operante é um aspecto importante do comportamento aprendido. Mas do ponto de vista de Skinner sobre a psicologia, todo comportamento aprendido pode reduzir-se às relações entre o comportamento, seus antecedentes e suas consequências. Ele acredita que qualquer comportamento que seja seguido de uma consequência vai alterar sua frequência em função direta de mudanças na consequência. Isso é verdade quanto aos pombos. E também é verdade quanto aos seres humanos. Segundo Skinner, é desnecessário buscar agentes internos para explicar o comportamento. If you want to see people pulling levers on a variable ratio schedule, go to Las Vegas or Atlantic City. You'll find rooms full of them, hundreds of people going like that, because they're being paid off on a variable ratio schedule. And you don't need to ask, does it work for people? It certainly does. Mas se as ideias de Skinner sobre psicologia são controvertidas, isso não quer dizer que seus princípios de condicionamento operante sejam limitados. Longe disso. Na verdade, têm sido aplicados em muitas situações além dos laboratórios onde foram inicialmente descobertos. Há muitas aplicações da teoria da aprendizagem na vida diária, das escolas e nos negócios. Mechanical devices. These are dogs. That means that they don't always do everything perfectly every time. Este filme promocional mostra um programa de treinamento de cachorros em San Diego, chamado Cães para a Independência. Not only do we have to teach you language, but we have to educate your reactions. So that when something is going on between you and your dog, you react properly. Now, a reaction is different from intellectual awareness. A reaction says you have to do it in a split second. Através de princípios comportamentais, esses cachorros aprenderam a ajudar na assistência de deficientes. Os comportamentos desejados são reforçados através de um condicionamento operante, até o cachorro aprender uma nova rotina, na qual uma complexa sequência de respostas é encadeada. Three, 4 times telling him what I wanted. And then he got it and handed it to me. And now he just does it all the time. It is just one command for him to get it. Os cachorros aprendem a buscar objetos. Aprendem a empurrar cadeira de rodas e até a apertar botões de elevador. I didn't know it was going to be like this when I first started, but after I went through it, it's all come true. After learning all these commands, everything that I've learned, it's working. It's all working. Vimos alguns dos modos pelos quais os indivíduos aprendem a mudar a situação deles. Mas o que acontece se aprendem que nada faz diferença? O que acontece se aprendem a desistir completamente?
Podemos usar o condicionamento para superar esse tipo de desamparo aprendido? Felizmente, a resposta para muitas pessoas atingidas é sim. Essa mulher está fazendo terapia comportamental para tratar sua agorafobia. O medo de lugares públicos aprisiona um número incontável de pessoas em casa, a maioria mulheres. A principal característica dessa terapia é tratar o problema alterando o comportamento em questão, os sintomas do indivíduo. Não há nenhuma tentativa de descobrir o que causou o comportamento, só de identificar e modificar as fontes do reforço que mantém o comportamento na direção errada. O problema é tratado através da aprendizagem para enfrentar uma emoção temida e através da criação de novas consequências positivas para o comportamento desejado. Se por um lado o condicionamento é capaz de aliviar os sintomas de um estado psicopatológico, por outro lado não resolve definitivamente o problema. É a grande limitação deste tipo específico de aprendizagem. O condicionamento não reconhece o senso crítico e as possibilidades de escolha do indivíduo. Muitos experimentos que criaram polêmica não poderiam ser repetidos atualmente. Os procedimentos científicos da pesquisa experimental hoje seguem uma observação rigorosa dos limites éticos, de modo a preservar a integridade física e mental do sujeito pesquisado. Nossa, que tristeza, que pena. Nem um pedacinho. Fala uma coisa, onde é que você escondeu o meu doce? Lá no armário da cozinha, da casa da Carol. Que golpe sujo, viu? Golpe baixo. Custava você ter dito simplesmente que não queria. Mas eu falei um montão de vezes. Você quase me obrigou com o meu doce. Tá, eu tô arrependido, tá? Pra provar que eu tô arrependido, eu até topo comer um pedacinho só do doce. Não adianta, não precisa mais, tá? A sua tia Balisa vai experimentar. E se não tiver muito bom, ela vai ensinar como faz. A tia Balisa vai refazer o doce? Então eu vou comer o doce inteirinho. Não vai comer nem um pedacinho. Eu tô arrependido. Nem um pedacinho. Tchau, pessoal. Um super beijo. Tchau, pessoal. Um beijãozão. Eu vou convencer ela. Não vai Me dá só um não pedacinho. vai comer nem um pedacinho. A tia Balisa capricha no doce. A tia Balisa capricha, mas você não vai comer, porque a receita é minha.